Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Supergirl, sobre essa quinta temporada que foi muito problemática, que com certeza foi uma das temporadas mais fracas da série. Na minha opinião, só perde para a primeira temporada que eles simplesmente não souberam trabalhar com a Supergirl. Era outra emissora, simplesmente não deu certo. Mas fora a primeira temporada, com certeza a quinta temporada foi uma temporada muito ruim, por vários motivos. Eu vou falar um pouquinho desses motivos nesse vídeo. Para quem não for inscrito, já se inscreve, ativa as notificações e não esquece de deixar o seu like aqui para ajudar o canal. Problema, acho que um grande problema de Supergirl é que ela não é uma heroína tão conhecida, tão popular. Então a gente não sabe muito bem o que esperar dos vilões da Supergirl. A gente liga muito a Supergirl ao Superman. Então a gente às vezes vê muitos vilões do Superman e não consegue enxergar muito a história da Kara. A gente não conhece muito sobre os vilões que atormentam a vida da Kara. E eu acho que a quinta temporada deixou isso muito claro, porque todas as outras temporadas tiveram vilões muito legais que tiveram alguma conexão com a Kara, com a história dela. A gente teve na segunda temporada a mãe do Mon-El, que veio pra Terra tentando dominar o planeta, tentando destruir o planeta, porque o Mon-El não queria voltar para casa. Então foi um caso muito grave de dor de cotovelo, mas era uma história ligada à Kara. A gente teve na terceira temporada a história da Régia, que era destruidora de mundo, com um bônus adicional de que uma das personalidades da destruidora de mundos era a Sam, que era uma personagem muito querida, que todo mundo gostava muito dela e que todo mundo queria que ela se salvasse da Régia, e que acabou dando certo. Na quarta temporada a gente teve o Agente Liberdade, que foi um vilão que, na minha opinião, é o melhor vilão de Supergirl, porque ele foi extremamente preconceituoso, ele tocou em várias feridas, porque ele queria atacar os alienígenas a todo custo, mas principalmente ele foi um vilão muito bom porque ele tinha uma motivação, existia uma história do porquê ele era tão contra os alienígenas. A gente entendia muito bem o porquê que ele odiava os alienígenas e assim, apesar de tudo, apesar de todo o preconceito, apesar de todo o caos que ele causou, era uma coisa que a gente conseguia entender, que fazia algum sentido. Agora, aqui na quinta temporada, lógico que com o final da quarta a gente já viu a coisa ali se estragando, mas na quinta a coisa se estragou de vez. Por quê? Porque o foco principal dessa temporada foi num vilão que não era um vilão da Supergirl, era um vilão do Superman. Então acho que a série perdeu bastante a identidade dela, porque o foco da quinta temporada foi muito o Lex. E eu achava isso muito perigoso logo que ele apareceu. Ali na quarta temporada eu já não gostei ali deles terem desmanchado toda a trajetória do Agente Liberdade e ter colocado já como um plano do Lex. Eu já não gostei disso. E eles mantiveram o personagem para a quinta temporada. E provavelmente ele vai ser mantido na sexta. Porque o final da quinta temporada eu acho que foi o final de temporada mais em aberto que eu já vi na minha vida. Mas falando do Lex, gente, não é só o problema dele ser um vilão do Superman. É porque assim, gente, eu vou fazer uma comparação aqui com o Lex que a gente conhece, que é o Lex de Smallville. Ele era um vilão, a gente sabia que o Lex seria um grande vilão, seria o grande inimigo do Clark, só que eles mostraram uma história de origem. A gente teve a oportunidade de gostar do Lex para depois odiar o Lex. Então, assim, gente, o Lex da primeira temporada é um personagem extremamente gostável. Eu adorava o Lex.
Aí, com o decorrer das temporadas, a gente foi vendo o vilão surgindo. E isso aconteceu de uma maneira que fez total sentido em Smallville. Voltando aqui pro Lex da Supergirl, a gente não teve isso. Foi uma coisa muito jogada. Foi um personagem muito mal desenvolvido, muito mal trabalhado. Porque a gente já tinha ali algumas menções ao Lex, falando ali da amizade dele com Clark, que ele se sentiu traído por ele, e depois a gente foi apresentado ao Lex. Eu confesso que desde da segunda temporada, quando a gente teve a introdução ali da Lena, quando a gente teve a introdução do nome Luthor na série, eu já fiquei bem preocupada porque eu sabia que uma hora ou outra eles iam mexer com o Lex e não ia dar certo. E realmente foi o que aconteceu. Porque o Lex que foi apresentado em Supergirl, gente, é um vilão totalmente sem noção. A gente não entende o porquê daquela revolta, daquele preconceito, daquela raiva contra os alienígenas. É uma coisa que não faz o menor sentido. Porque, assim, não é nenhum personagem gostável. O que eu tô querendo dizer, gente, é que, assim, dá pra você gostar de um vilão. Mesmo ele destruindo o mundo, a gente sentindo muita raiva de um vilão, a gente ainda pode gostar de um vilão através da história de origem dele. E não foi isso que aconteceu com o Lex. O Lex é um vilão totalmente inútil. Você não entende o porquê de toda a raiva dele. A gente sentia muita revolta dele porque a Lena gostava da cara. A gente via ele manipulando a Lena em todos os momentos. E isso foi muito revoltante, porque desde o surgimento da Lena, a gente via que a Lena era extremamente inteligente. Ela se mostrava em vários momentos ser uma pessoa muito esperta. E quando o Lex chegou, principalmente ali depois da quarta temporada, depois da crise das Infinitas Terras, a Lena foi extremamente manipulada por ele. A Lena parecia uma menininha boba na mão dele, que ele levava pro lado que ele quisesse. E isso fez a personagem perder força totalmente. Ela era muito incrível e ela simplesmente se deixou levar pelo Lex como se ele fosse a melhor pessoa do mundo, acima do bem e do mal. Foi uma Lena que se deixou enrolar muito fácil. Isso foi bem decepcionante. É lógico que desde que ela entrou, a gente ficou com aquela ideia ali na cabeça de que em algum momento ela seria a vilã, ela seria a vilã da Supergirl. Isso faria total sentido se eles não tivessem trabalhado tanto a amizade entre a Kara e a Lena. E isso se perdeu por causa do Lex, mais uma vez por causa do Lex. Eu acho que o grande erro dessa quinta temporada foi o Lex. Eu acho que eles deveriam ter investido em uma história que tivesse mais ligação com a Kara. Talvez a história da Legião. Se tivessem trazido mais a história da Legião para a série, talvez teria funcionado melhor. Porque era o Lex e era o Leviatã. O Leviatã eram aqueles alienígenas que de tempos em tempos causavam grandes catástrofes, grandes destruições no mundo, só que também se mostrou um vilão muito fraco. A gente não entendeu muito bem qual era o objetivo. A gente só foi entender mais pro final da temporada, mas mesmo assim não fez sentido porque eles não desenvolveram muito bem essa coisa de que a tecnologia era o inimigo, de que a tecnologia destruiria o mundo, porque eu acho que é uma coisa muito difícil de se discutir, porque a mesma tecnologia que pode destruir o mundo é a tecnologia que pode salvar o mundo. Então acho que era uma coisa que precisava ser trabalhada e foi uma coisa muito superficial. O único episódio assim que eu acho que eles se aprofundaram um pouquinho mais nessa questão da tecnologia foi no momento em que a Alex entrou ali na realidade virtual, mas fora isso não foi muito aprofundado essa questão de que a tecnologia destrói o mundo. E também, gente, essa coisa voltando no Lex, essa coisa de que o Lex tinha um plano e que a gente não entendia muito bem qual era esse plano. Esse plano mudava toda hora.
a gente não conseguia entender qual era o objetivo final do Lex. Eu confesso que até agora eu não sei qual é o objetivo final dele, porque ora ele estava manipulando ali o Leviatã, ora ele estava trabalhando com eles, ora ele estava planejando alguma coisa ali que ninguém entendia o que era. Então, assim, foi muito complicado, a gente não entendeu, pelo menos eu digo por mim, eu não entendi quem era o vilão, qual era o objetivo do vilão. A gente não teve isso com Ben Lockwood na quarta temporada, que a gente entendia muito bem os motivos dele. Não sendo só por isso, gente, eles destruíram muitas histórias dos personagens. Parece que depois que o Oliver reiniciou o universo ali, recriou, consertou o que precisava ser consertado no universo, muita coisa saiu fora do lugar. Porque a Nia, o Brainy, eles tinham uma relação ali bem legal. E de repente o Brainy estava trabalhando com o Lex, com a justificativa de que o Lex seria o responsável ali por destruir o Leviatã, que o Lex ajudaria a destruir o Leviatã. De onde eles tiraram que o Lex podia ajudar alguém, eu não sei. O Lex, ele era vilão, ele não escondia isso de ninguém, tava na cara. Só que no caso do Brainy, foi uma coisa pior, assim, porque ele tava trabalhando com vilão, mas ao mesmo tempo ele tava tentando ajudar ali o time da cara, da Alex, ali do John. Então ele meio que não sabia o que ele fazia, ele tava sendo um agente duplo ali, o que piorava as coisas pra ele. E a gente não conseguia saber de que lado que o Brainy tava também. Então assim, a relação dele com a Nia se acabou e a gente não sabe em que pé que a coisa tá, porque no final da temporada eles ainda estavam brigados. Aí a Nia, ali no finalzinho, ela deu sinal assim de que ela ia se reconciliar com ele, mas como eu já falei, esse final de temporada ele foi muito corrido, muito atropelado, para falar a verdade. Esse último episódio não tinha cara de um último episódio. Também teve uma outra coisa que eu acho que incomodou muito os fãs de Supergirl, e foi aquela forçação de barra ali no relacionamento entre a Kara e o William Day. Depois da segunda temporada em que eles fizeram a gente se apaixonar pela Kara e pelo Mon-El, eles forçarem essa relação com o William, ficou muito ruim, gente. Eu acho que a maioria dos fãs não aceitaram isso, porque tem um grupinho que acha que a Lane e a Kara tem que ser um casal, tem um grupinho que gosta da Kara e do Mon-El. Eu acho sinceramente que ninguém aceitou a Kara com o William. O William era um agente infiltrado ali, ele estava investigando a Andrea, só que em momento nenhum ele deixou claro que ele estava no time dos mocinhos. No início da temporada ele estava sendo muito babaca, ele estava sendo muito ignorante, ele estava sendo muito machista, muito grosseiro com a Cara. E depois veio essa reviravolta que a gente descobriu que ele não era daquele jeito, que ele era um mocinho, que ele estava ali tentando descobrir sobre o Leviatã, tentando descobrir o que aconteceu ali com o amigo dele. Só que eu acho que isso deveria ter sido mais trabalhado, porque a gente ficou com um certo ranço do personagem e isso não se salvou depois que ele se revelou mocinho. Então, assim, gente, não tem como gostar do William. Quem gosta da Cara com a Lena, quem gosta da Cara com o Moel, não vai gostar do William de jeito nenhum. E eu vi notícia falando que na sexta temporada, que já tá confirmado, eles vão insistir nesse casal. E, gente, vai dar errado de novo. Não tem como. Ninguém gosta desses dois. Ninguém gosta do William. Eu acho que foi um dos maiores erros dessa temporada. Claro que essa temporada teve um acerto, na minha opinião, que foi a Andrea. Eu gostei bastante do personagem dela, só que eu queria que tivesse mais destaque. Eu queria que ela tivesse a história dela mais desenvolvida. Tanto a dela, quanto a da Nia, quanto a do Brainiac. São personagens que podem levantar essa sexta temporada, mas eles precisam ser trabalhados. Outra coisa
que parece que foi esquecida, e foi aquela questão da Alex querer ser mãe. A gente tinha essa história, eu achava que essa história ia se desenvolver, que ia ser bem legal, mas a gente não viu mais falar. Acho que depois que o Oliver reiniciou o mundo, a gente não viu mais a Alex falando que queria ser mãe. Ela tava num desenvolvimento tão legal ali, se tornando a diretora do DOE, e isso simplesmente foi apagado. De repente, o Brainiac era o diretor do DOE e de repente tudo estava sendo controlado pelo Lex. Então, assim, essa temporada, na minha opinião, tem que ser jogada fora e ser refeita tudo de novo. A história da Eve também foi muito prejudicada desde o surgimento do Lex, porque ela tinha tudo para ser uma aprendiz da Lena ali, e a personagem simplesmente se perdeu ali, sendo o peãozinho dele, aquela fã apaixonada por ele, que com certeza só ia se ferrar na mão dele. E foi isso que aconteceu mais de uma vez. Agora ficou aquela questão ali em aberto, se ela iria ou não contar pra Supergirl que o Lex ali manipulou ela pra matar o pai da Kara e da Alex, porque ela descobriu isso no final da temporada, mas eu acho que ela não vai falar por questões óbvias. Eles também destruíram o DOE, acredito que a base deles ali agora vai ser aquela torre ali do John, onde ele tá trabalhando com a Alex. Eu acho, sinceramente, que a série ela tem personagens femininas muito fortes. Então acredito que o Lex deveria ser deixado de lado e o manto de vilã da série deveria ser da Lilian Luthor. Eu acredito que a Cadmus tem o poder de ser um bom vilão, movimentar a história. Então eu acredito que o Lex deveria ser deixado de lado e eles deveriam investir mais na Lilian Luthor como uma vilã. Seria uma coisa que sempre estaria voltando pro Lex? Sim, a Lilian culpa tanto a Supergirl quanto o Superman por tudo de ruim que aconteceu com o Lex. Mas ela seria um problema da Kara, seria um problema da Supergirl. Então eu acredito que a vilã da temporada deveria ser a Lilian. E eu acho que a Lena deveria ser deixada de lado logo com essa questão de ser a vilã, porque ela é uma personagem muito querida, muito amada dos fãs. Assim, eu fiquei com um pouco de raiva das burrices da Lena, mas ela como vilã, não dá certo. E assim, gente, eu não sei como é que vai ficar essa sexta temporada. Eu acho que não deveria ter sexta temporada, mas vai ter sexta temporada. Só que eu acho que vai ser mais atrasado do que o de costume, porque a gente sabe que por causa da pandemia, todas as séries estão atrasadas. Supergirl foi encerrado mais cedo, mas eu acredito que com a gravidez da Melissa, as coisas vão se atrasar mais ainda. Então eu acredito que eles vão atrasar mais do que o normal. E eu acho que eles deveriam usar esse tempo para refazer a série, para tentar fazer a série renascer, porque nessa quinta temporada a série se perdeu muito. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam ou não comigo que essa quinta temporada foi a pior temporada de Supergirl. O meu ranking de melhor para pior temporada de Supergirl tá assim: a segunda, a quarta, a terceira, a quinta e a primeira. É isso, gente. Deixa aqui nos comentários qual é a melhor e a pior temporada de Supergirl, na opinião de vocês. Para quem não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações. Não esquece, gente, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, porque isso vai ajudar bastante aqui o canal. Até o próximo vídeo. Tchau!